Bom dia, meus irmãos, meus amados em Cristo Jesus. Hoje nós vamos já ministrar a nossa lição 12, que fala sobre disciplinas espirituais. E eu quero destacar aqui algumas delas, que vai nos ajudar muito no nosso crescimento, na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, agora nós vamos ver dentro da palavra do Senhor algumas coisas que nos falam sobre essas disciplinas. O nosso texto para a meditação desta aula está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Passaram-se aproximadamente mais de 2000 anos desde que a mulher samaritana fez a pergunta a Jesus Cristo sobre adoração. Ela fez a seguinte pergunta a Jesus: quem estava adorando de forma certa? Se eram os judeus ou os samaritanos? Vejamos na Bíblia a resposta sábia de Jesus, que está lá no Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5 ao 26. Vamos ler. Fala sobre a mulher samaritana. Chegou, pois, a uma aldeia, Jesus, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Então, diante disso, Jesus mostrou àquela mulher que a adoração não estava condicionada ao local de culto ou forma litúrgica de um culto, mas sim na inteireza, na sinceridade do coração de quem estava adorando. Com essa expressão em espírito e verdade, vem um propósito. O propósito é que precisamos ser espirituais e verdadeiros em nossa adoração a Deus. A nossa vida, do levantar ao deitar, tem que expressar adoração a Deus. Mas de que maneira? Em nossas atitudes, decisões, forma de falar e se relacionar com as pessoas. As pessoas em nossa volta têm que notar que somos diferentes, que Jesus faz diferença na nossa vida. Ser um adorador de forma integral é viver plenamente em comunhão com o Pai, no trabalho, no lar, na faculdade, no colégio, com os vizinhos, em todos os lugares, e não somente quando estamos na igreja. Então, isso que nós vimos aqui é o que Jesus nos disse como ser um verdadeiro adorador. Mas nós vamos destacar aqui algumas disciplinas espirituais que é de suma importância para o nosso crescimento, o nosso conhecimento mais do Senhor, o nosso conhecimento da palavra, da nossa vivência como cristãos. Vejamos a importância de estudar a Bíblia e praticar a devocional, que é uma das disciplinas. Quando estou meditando na palavra, com certeza estou ouvindo a voz de Deus. Muitas pessoas só têm contato com a Bíblia, isto é, ouve a voz de Deus aos domingos, quando vão à igreja. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. É Deus nos dizendo: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É muito importante também fazer a devocional, isto é, adorar a Deus em família. Antes de dormir ou bem na hora que acorda seria um horário ideal, mas o horário é você quem define, de acordo com suas tarefas diárias. Porém, o mais importante é separar um momento seu, um momento no seu dia, para ouvir a voz do Senhor através da leitura da Bíblia, meditar no texto escolhido e orar, agradecendo e louvando a Deus. A prática da oração, desse momento devocional, ajuda a pessoa no seu crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Deus e nos ajuda a ter maior intimidade com Deus. Então é muito importante
a leitura da palavra, a meditação na palavra, o estudo da Bíblia, porque é ali que nós ouvimos a voz do Senhor, a prática da devocional, que é a nossa comunhão com Deus em família. Então, uma outra importante disciplina espiritual é a oração, a importância de falar com Deus. A disciplina da oração nos ajuda quanto ao tempo desperdiçado, a fraqueza e o desânimo no trabalho, bem como a confusão e a indisciplina em nossos pensamentos e nos relacionamentos com outras pessoas. Nos ajuda ainda a estarmos sempre em sintonia com Deus. Devemos orar sempre para sermos guardados das tentativas de Satanás de nos levar ao pecado. Podemos dizer que a oração é o nosso termômetro espiritual. Quando não conseguimos orar, indica que não estamos bem espiritualmente. A oração, segundo a Bíblia, é uma via de mão dupla, através da qual o crente, com seu clamor, chega à presença de Deus e Deus vem ao seu encontro com a resposta. Vejamos o que diz no texto de Jeremias, capítulo 43, versículo 3. Vamos ler. Vamos ler o que diz lá a palavra de Deus. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus nos dizendo para orar, para invocar a Ele. Ele vai nos responder, Ele vai nos mostrar coisas grandes, coisas ocultas que nós não sabemos. Ao pedir o profeta que o invoque, Deus demonstra seu grande amor por ele. Deus convida Jeremias a orar e então promete responder a essa oração de uma forma que vai além de sua compreensão. Nós, o povo de Deus, somos convidados a orar da mesma forma que Deus convidou o seu profeta. Através da oração, nós estamos adorando a Deus. Através da leitura da palavra, estamos adorando a Deus. Vamos ver uma outra disciplina que também é de suma importância para nós, como cristãos, é a importância do jejum. Eu vou destacar aqui alguns motivos pelos quais nós devemos orar. E aqui está a referência que vocês podem verificar na palavra. Não vou ler todos porque fica extenso o vídeo, mas não deixem de ler as referências que eu coloquei que fala sobre essa importância do jejum na nossa vida. O primeiro, porque o jejum é uma ordem divina. Está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Segundo, porque o jejum é um meio de nos humilharmos diante de Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Terceiro, porque o jejum é um meio para obtermos vitória sobre os ataques e tentações malignas. Está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. O quarto, porque o jejum é um meio de obtermos vitórias em tempos de crises. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. O quinto, porque o jejum é um meio para receber capacitação de Deus na realização de sua obra. Está no livro de Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3.
Sexto, porque o jejum é um meio para buscarmos direção e proteção de Deus para a nossa vida. Está no livro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 23. Sétimo, porque o jejum é um meio de buscarmos a restauração espiritual para as nossas vidas. Está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 e capítulo 18, versículo 28. Porém, como vimos aqui, o jejum é a abstenção de comida e, em alguns casos, de bebida durante um determinado período. Frequentemente, o jejum aparece nas Escrituras como uma expressão de aflição espiritual. No Antigo Testamento, o jejum era praticado uma vez por ano, no dia da expiação. Era praticado como parte de uma grande contrição e tristeza por causa do pecado cometido contra o Senhor. Algumas vezes esse jejum era público, outras vezes era privado. No Novo Testamento não encontramos nenhum mandamento específico para dias de jejum. O ato de comer nos tempos bíblicos tinha ramificações além do suprimento das necessidades físicas ou do prazer social. Podia ter significância religiosa, quando acompanhava os cultos, as festas e as alianças. Jejuar ou afligir a alma podia também ter significado religioso, como arrependimento, obediência, resposta a uma perda, preparação para um acontecimento importante e preparação para a comunhão com Deus. Então, como vimos, o jejum é de grande importância para as nossas vidas. Agora há pouco, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, tantas coisas acontecendo, quanta tristeza no meio do povo de Deus em todo o mundo. O nosso presidente mesmo promoveu aí um jejum entre os cristãos a favor da nossa nação. Então, é um tempo de crise, foi um tempo de crise que vivemos e estamos vivendo. E o jejum é muito importante nessas épocas da nossa vida. Então devemos orar sim. Orar é uma ordem do Senhor. Ler a palavra é uma ordem do Senhor. Jejuar também é uma ordem do Senhor. São coisas que alimentam a nossa vida. São coisas que nos faz aproximar de Deus. São coisas que nos faz ter uma intimidade muito maior com o Senhor. Então são essas algumas disciplinas espirituais que eu queria passar para vocês. E que vocês não deixem de fazer as leituras das passagens que eu passei aí. Então eu quero encerrar essa aula com a seguinte reflexão para nós. Quero dizer que a maior disciplina espiritual que um cristão pode ter é a adoração. Mas por quê? Porque quando praticamos as demais disciplinas com zelo, com dedicação, com certeza, nós estamos sendo verdadeiros na adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos pensar bastante sobre essas disciplinas, vamos colocar em prática na nossa vida como cristãos e pedir que o Senhor nos ajude
que Ele nos sustente, que Ele nos fortaleça a viver de acordo com a sua vontade. Amém? Que tenhamos um dia abençoado em adoração ao nosso Pai. Um bom domingo para vocês todos. Fiquem com Deus.